A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante e relevante para nós, para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: a igreja pregará no milênio? A igreja vai interagir com os povos naturais que povoarão ali o milênio, sim ou não? Iremos aí esposar, lançar luz acerca dessa temática, né? E para nós falarmos acerca desta temática, é impossível não falarmos do arrebatamento da igreja, né? Porque tudo começa com o arrebatamento, né? Sem que o evento desencadeador, que é o arrebatamento, aconteça, nenhuma outra profecia terá aí o seu cumprimento. Então, o arrebatamento é um evento desencadeador, né? A partir dele, todas as outras profecias, né, terão aí o seu cumprimento. Mas sabemos que a igreja, tanto aqueles que estão mortos em Cristo, como aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, né? Todos esses dois grupos serão aí transformados, né? O qual 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 fala sobre isso. E vamos ler para tomarmos mais uma base, né? Eis aqui vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra que o nosso corpo, né, que hoje pode se corromper, será transformado. Então, a igreja no período milenial ou no período milenar, será aí, estará em outro patamar, né? Pois já estará com o seu corpo glorificado. Mas a temática, como eu falei, ela vai pregar no milênio ou não, né? Vai interagir com os povos naturais ou não, né? Sabemos que o modelo para tudo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E sabemos que Jesus, após a sua ressurreição, ele interagiu, né, com os seus discípulos, interagiu, né, com ali as mulheres que foram no sepulcro. Então vejamos que Jesus, após a sua ressurreição, né, e ele ressuscita, né, ele ressuscitou com o seu corpo glorificado, mas mesmo assim ele teve aí uma interação, ele interagiu com os seus discípulos, né? E temos aqui alguns versículos bíblicos, Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo de número 9, nos diz assim: E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Isso foi após a sua ressurreição, já com o corpo aí glorificado. Então veja que Jesus, mesmo com o seu corpo glorificado, né, ele interagiu ali com as mulheres que foram, né, ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, e indo elas, eis que Jesus sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, é um exemplo clássico, específico, que a igreja, né, tendo aí o seu corpo glorificado, será como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai interagir, né, vai pregar, né, no período milenial, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Sabemos que Jesus ele passa 40 dias na terra antes de ser assunto ao céu, e ele passava ali instruções, né, as últimas instruções para a igreja, né, para os seus discípulos, que a igreja é inaugurada em Atos dos Apóstolos capítulo 2, mas após a sua ressurreição ele passa 40 dias na terra interagindo, né, com os seus discípulos, né,
Então, esse é um exemplo, né, bastante importante, que a igreja sim terá aí vai sim interagir com os povos naturais, assim como Jesus, né? E a igreja no período milenial continuará servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a Bíblia nos fornece argumentos para dizermos que sim, a igreja vai pregar, a igreja vai interagir com os povos naturais. Veja João capítulo 20, versículo de número 7, o 27, veja o que a Bíblia diz. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então veja que após a sua ressurreição, já com o corpo glorificado, né, tratou ali com Tomé, ó Tomé, vê aqui, sou eu mesmo ressuscitei, né? Porque Tomé não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus foi lá, né, falou a Tomé, vem cá, falou com os seus discípulos. Isso mais uma prova que, assim como Cristo, após a sua ressurreição, interagiu com seus discípulos, né, nós interagiremos com os povos naturais no milênio, né? Temos também João, capítulo 20, né, versículo de número 19, diz assim, João capítulo 20, versículo 19, né? Jesus, né, após a sua ressurreição, ele não estava preso, né, às leis da natureza, né, às leis da física humana. Ele podia ultrapassar paredes, né, entrar em um lugar tendo a porta fechada. Então, mostra para nós que, mas mesmo assim, ele interagiu com a igreja, né? Veja que após a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, ele só foi visto pela igreja, né? O mundo não tomou parte dessa eventualidade. Mas veja, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus sentiam ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Então veja que Jesus apareceu ali no meio deles e disse, paz seja convosco. Outra prova que Jesus interagiu com os seus discípulos, com a igreja, após a sua ressurreição. E nós seremos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O qual o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, né, ele deixa bem claro isso. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que nos diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, teremos aí o corpo glorificado, esse corpo abatido, e seremos como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia e não podemos negar isso de forma alguma, né? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja que a Bíblia está dizendo que nós estaremos com o corpo assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, sem dúvida, né, nosso corpo será transformado, estaremos para sempre com o Senhor. E no milênio, né, também com o corpo glorificado, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, com o corpo glorificado, interagiu com a igreja pelo esse espaço de 40 dias, nós também, né, vamos interagir no milênio, pregaremos, iremos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque afinal, nem todas as pessoas as pessoas que adentrarem no milênio, nem todas vão permanecer, né? Porque haverá aí a última revolta de Satanás e Satanás conseguirá, né,
persuadir algumas pessoas para se revoltar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que todos esses serão aí mortos. Então é algo bíblico, né? A igreja sim vai interagir com os povos naturais no milênio, né? A igreja continuará servindo ao Senhor Jesus Cristo no milênio, já com o corpo aí glorificado, em outro patamar. Então nada impossibilita a igreja de pregar, de interagir, porque temos o exemplo aí no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Temos João também, capítulo de número 21, versículo 15, né? João capítulo 21, versículo 15, vai dizer que, veja o que a Bíblia diz, e depois de terem jantado, veja que Jesus, após a sua ressurreição com o corpo glorificado, jantou e disse a Jesus, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, né? Então veja que a própria Bíblia vai dizer que, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Então veja que Jesus estava sempre ali, com o corpo glorificado, sim, mas interagiu com os seus discípulos, com a sua igreja por esse espaço de 40 dias, né? Então veja também Lucas capítulo 24, 41 até o 43. Vamos lá. Lucas capítulo de número 24, 41 até o 43, que nos diz assim: E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tende aí alguma coisa para comer? Então eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, e pudesse falar com eles, né? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, sem nenhuma dúvida, a igreja vai interagir com os povos naturais no milênio, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo interagiu após a sua ressurreição, né? E sabemos que a igreja continuará servindo a Deus, né? Mesmo glorificada, a igreja estará ali com o Senhor no milênio, reinando, e sabemos que a igreja promulgará o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém e em todas as outras partes, né? Pois sabemos que o governo milenial, a sede será em Jerusalém. Então sim, a igreja vai pregar, a igreja vai interagir. Então é algo bíblico e devemos se sujeitar quando está escrito na palavra de Deus. Amém? Este foi mais um vídeo, que Deus te abençoe, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.